nossa colega já de longa data, o capitão Marcelo, chama de capitão, né? O Marcelo, baiano também, da Terra Boa. Vamos falar um pouquinho aí sobre o projeto social União Provida, que já tivemos aqui anteriormente, já por algum tempo já, conversando, batendo um papo aí sobre a questão do suicídio e tal. E vamos falar um pouquinho hoje também sobre esse projeto social muito importante que existe aqui em Porto União e toda a região de Porto União e União da Vitória também dá para se dizer. Então o Marcelo aí e a Josi fiquem à vontade aí para a gente bater um papo aí sobre, primeiramente, sobre a estrutura, né, desse importante projeto social. Eu falo, quando falo em projeto social, Marcelo, eu tenho assim um entendimento bastante importante de fazer cursos também, porque trabalhei na prefeitura nessa área social, sabe? Nessa área social, onde nós organizamos aí 30 associações de moradores, e hoje a gente vê assim, Marcelo, o povo critica muito, mas não tem conhecimento, até porque não está inserido dentro do processo. Porque o prefeito, essa Câmara de Vereadores, não sei o quê, mas é importante que o pessoal participasse um pouco mais de tudo isso aí, que teria uma outra visão. Mas vamos bater um papo com vocês aí, com a Josi, filha da minha amiga Laíne Tussete Furquim, trabalhou no serviço militar por muitos anos. Eu trabalhei também na delegacia do serviço militar, que era ao lado, eu não sei se ainda. Eu acredito que um dia, eu acredito que não é mais no mesmo local, né? Apesar de que aquele prédio é um prédio histórico. Que eu acho que deveria, né? Só eu dando meu palpite, mas deveria ser reestruturado, porque é lindo, é uma arquitetura linda. Mas isso é outra história. Josi, onde está agora a agência, a delegacia? Eu acho que na própria prefeitura, eu não sei, não sei de informar, Cláudio. Mas beleza. Marcelo, fique à vontade aí para a gente conversar um pouquinho. Me deu saudade um pouquinho de ver você aí, hein? Me lembro do capitão da Lapa, daquele pessoal lá do 5º BE. A dona Vina, que fazia almoço para nós, você nem se lembra, nem a dona Vina era ao lado ali do Circo Militar, que era onde a gente fazia a refeição ali, a boleirada do Iguaçu também, que a gente chama de ai-ai, né? Fala, ai, o que é esse tal de ai-ai? Ai. Pô, Associação Atlética Iguaçu. Beleza, Marcelo, fique à vontade. Boa tarde, Cláudio e os ouvintes da Porto União FM, né? Primeiramente agradecer aí o convite, a oportunidade, né, do projeto União Provida, poder vir aqui conversar um pouco sobre valorização da vida, sobre o nosso trabalho, né? E é sempre bom, né, conversar, bater esse papo sobre quartel, sobre minha vivência no quartel, o tempo que eu tive ali, né? Você citou alguns nomes aí, eu cheguei depois, não conheci, mas a gente sempre ouve falar de um e de outro. E já estou aposentado, né? E agora voltado para esse projeto União Provida aí, valorização da vida, né? Prevenção do suicídio, que é algo que me motiva bastante a trabalhar e estar sempre nessa frente aí, que é algo tão importante, né? Que a gente tem percebido na nossa sociedade aí, a necessidade das pessoas poderem conversar, desabafar e falar aquilo que estão sentindo. Beleza, Josi, fique à vontade. Então, no próximo semestre, nós teremos um curso de capacitação, porque estamos precisando de voluntários. Olha só. O ideal seria 40 voluntários para o projeto funcionar bem, né? Claro, se tivesse mais seria perfeito. Porém, hoje estamos apenas em 15 e sentimos muita necessidade, né, da comunidade vir agregar junto com essa turma que já está atuando, por conta que salvar vida seria talvez uma das nossas missões, né? É importante, não digo que nós salvamos vidas o tempo todo, mas
aliviar essa dor, esse sofrimento que em alguns momentos pode estar junto à pessoa, principalmente os adolescentes. Agora eu estava pensando muito, né? Então, atuamos bastante em escolas e percebemos que, devido às redes sociais, alguns estão um pouquinho perdidos, sofrendo, porque a rede social ela traz muita informação, porém nem todas são saudáveis, né? Inclusive a Organização Mundial de Saúde já tem um CID, né, por uma doença, né, que é a nomofobia, pessoas que não conseguem ficar longe do celular um dia sequer. Puxa vida, que coisa interessante. E isto acarreta o quê? Em ansiedade, né, que pode levar à depressão, que pode chegar ao suicídio. Então, os casos assim, aumentaram muito. Quando nós vamos em escolas ou alguma palestra, percebemos assim o quanto a humanidade num todo, né, tá sofrendo. É uma ferramenta maravilhosa, o celular não tem... Meu marido diz que ela já virou uma parte da vestimenta, né, porque ninguém sai sem o celular. Porém, temos esse probleminha, né, que alguns jovens, né, algumas crianças, né, os pais estão dando celular muito cedo para eles e aí dificulta, né, dificulta muitas coisas porque o cérebro não está formado ainda, né. União Pro Vida, ele tem um diferencial, né, no voluntariado, que a gente sempre estuda, a gente procura estudar. Então, por que fazer o curso? O curso é necessário porque nós vamos lidar com a coisa mais preciosa do mundo, que é a vida. Então precisamos saber um pouquinho para poder aliviar naquele momento de desespero, né? Ajudar a pessoa a entender que tirar a vida não é o caminho. Então nós fazemos cursos, nós teremos, como eu falei agora, um curso de capacitação agora. Já é possível, depois o Marcelo vai passar os telefones para as pessoas se inscreverem. O curso é gratuito, é um curso que muda a vida da gente, mesmo que a pessoa depois não queira ser voluntária, ela pode auxiliar para um amigo, para um familiar, né, com o que ela aprendeu, com aquelas ferramentas. E todo mês nós estudamos, sabe? Então, é como um médico, né? Todo dia aparece uma nova doença, um novo sintoma, ele precisa estar atualizado. Então, a diferença é essa. É necessário fazer o curso e é necessário continuar estudando. Os estudos são online, são, assim, muito gratificantes, porque daí a gente percebe que a gente não sabe nada da gente. Importante. O Marcelo, capitão, também está inserido nesse importante projeto. Eu me recordo quando eu trouxe aqui, como é que era o nome daquele senhor? O Jonas. O Jonas, né? Jonas. Ele está ainda, está na cidade? Sim, o Jonas, ele é o responsável por tudo isso que nós estamos vivenciando hoje do projeto. O Jonas, eu costumo dizer que ele semeou, né, lá no início essa ideia, e hoje o projeto tem, né, essa realidade, esse respaldo aí perante não só as duas cidades, mas toda a região aqui, né? Porque nós também atendemos pessoas no entorno. E é muito bonito ver um projeto desse iniciar lá de trás, né, e chegar até o dia de hoje, né, e ver a importância dele para a sociedade, para a região, para as duas cidades como um todo. O Jonas falou um negócio aqui que eu achei interessante, que a pessoa que tira a vida, ela é uma pessoa corajosa. Eu falei, puxa vida, mas como que é corajosa, né, para tirar a vida? E falou mais ainda, que é uma pessoa forte. Eu falei, puxa vida, mas há uma contradição nisso aí também, né? De você tirar a vida, de chegar num limite, já esgotei tudo, já não deu certo a minha vida, não sei o que, blá, blá. E daí a pessoa, ela vai se programando também para chegar a cometer o suicídio. Não é uma coisa estanque. Sim, o ato suicida, ele é programado, as pessoas dão um sinal,
Né? Que tipo de sinal, Josi? Eu não quero mais, não gosto mais de viver, não gosto mais de estar com meus amigos, não quero ir trabalhar. Chega um ponto drástico que ele já não quer nem tomar banho, não quer trocar de roupa, né? Vai perdendo a vontade de estar junto dos outros, é porque é uma doença. A depressão também tem um CID, também tem um número, né? O médico, quando você está com depressão, ele vai olhar o CID, anotar que você está doente, precisa de um tratamento, né? Tratamento não só psicológico, mas aí já um tratamento psiquiátrico, por conta que a pessoa não consegue mais dar conta ela sozinha. Então ela vai se isolando, ela vai deixando de ter aquela motivação, não quer mais ir jogar o futebol, não quer ir almoçar fora, não quer visitar e não quer receber visitas. Então são alguns sinais, e ela pode dizer, queria ir para um lugar melhor. Sempre buscar um lugar melhor. Buscar um lugar melhor, porque ela não quer tirar, mas na verdade ninguém quer tirar a vida. Sim. Por isso que é essa contradição que você comentou, né, amigo? Sim. A pessoa não quer morrer, ela quer tirar aquela dor, ela quer tirar aquela incompreensão, aquela injustiça, né? Ela tem um sentimento dentro dela que não foi resolvido, né? Que ela não conseguiu dar conta. Por qual fator? Não sabemos, porque cada caso é igual a identidade, né? Cada dedo é diferente, cada pessoa é uma coisa. Então a pessoa não. Cada um carrega dentro de si inúmeros sentimentos. E esses sentimentos é que podem levar, né? Tristeza, angústia, podem levar a uma causa triste e infelizmente fatal, que é tirar a própria vida. Viu, Josi? Você sabe que essa questão da depressão, a gente vê assim que isso é um mal do século, né? É um mal do século. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, né? A tendência ainda é piorar. Né? É por isso que, de repente, assim, por que a gente não deixa de ser voluntário? Porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós fomos preparados por isso, né? Nós fizemos parte, Marcelo ainda faz parte do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Aqui nós tivemos o CVV também. Sim. Porém o CVV exige, né, muitos voluntários, porque é uma rotatividade enorme de atendimento. Então precisamos de ajuda e queremos ajudar também. Então é preciso mais voluntários, é preciso que as pessoas entendam que é possível ajudar. Às vezes com um diálogo. Porque... Índio, permite eu participar aí? Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, Josi, também Marcelo? Marcelo, o Índio. No programa aqui do Índio, que está pelo rádio, mas também estamos... quando eu percebi que é um assunto importante, né, eu resolvi fazer essa transmissão ao vivo também. E eu, como repórter, Josi, fico sabendo diariamente de vários casos e casos de tentativas, e é uma situação delicada porque a rede social depende, você não pode nem escrever, não pode nem falar às vezes sobre o assunto. Há um consenso entre a imprensa local, e eu creio que isso é nacional também, você não noticiar casos de suicídio, tentativa. Mas aqui em Porto União da Vitória acontecem diariamente, e às vezes eu vou numa ocorrência lá que os bombeiros estão atuando, estão salvando vidas, mas eu deixo de falar sobre aquilo porque tem opiniões que dizem que a imprensa não pode falar para não fomentar, para não encorajar mais pessoas a cometer tal ato. Então, mas é lamentável, são dados alarmantes, muitos e muitos casos que acontecem aqui em Porto União da Vitória, mas eu, como repórter, eu penso assim que a gente precisa achar um método, um modo de estar divulgando, mas achar uma solução para isso. Então isso é muito importante, o trabalho de vocês, e mais pessoas agarrar nisso aí e sensibilizar para achar uma solução, né? Eu acho que, né?
Obrigada pela sua opinião. É uma análise minha. Sim, né? Muito importante, né? Porque você vivencia, como você comentou. Porém, o que nós pedimos, né? É um consenso nacional, como você falou, é para não noticiar como aconteceu. Porque quem está pensando, ele está pensando, né? Quem está com a ideia suicida, ele está planejando. E se ele vê que aquele caso deu certo, por exemplo, aí ele pode usar a mesma ferramenta, entende? Né? Pode observar que aconteceu recente. Alguém se jogou no rio. Logo em seguida pode acontecer aconteceu o mesmo fato, a mesma maneira, entende? Porque a pessoa que está com depressão, que ela está num caso bem grave, ela está planejando. Como o Cláudio, né, o índio, ele comentou, vem aos poucos, né, ela vai plantando aquela sementinha, que chega um ponto que ela vai ter coragem ou não, mas sempre lembrando que ela não quer tirar a vida, mas daí se ela não é compreendida, ela quer tirar a dor, ela quer tirar a angústia, o sofrimento, a revolta, né, como eu comentei, se nós formos entrarmos no detalhe o porquê, é impossível, de tantos fatores que levam a isso. Mas é bem interessante a tua ideia de... A gente precisa achar um método. Num estudo, vamos convidar você para participar. Para combater isso. Exatamente. Você, nós chamamos de profissional de apoio. Nós temos profissionais de apoio que nos auxiliam, né? Nesse momento, assim, você vai estar lá, você pode não interferir com a pessoa conversando, mas vai saber o que fazer, porque já é um grande... Com certeza, uma experiência. Essa é a rede que nós queremos criar, uma rede do bem, né? Como eu comentei, quem quiser fazer o curso, né, e vocês estão convidados os dois a fazer também, porque aí vocês aqui na rádio, vocês podem ter... né, insights, né? Aqui no momento do trabalho vocês podem auxiliar a saber conduzir, né? Porque às vezes é até importante tirar algumas pessoas de perto, né? Um dia desses na ponte eu estava ajudando uma pessoa, mas daí chegou a chegar pessoas que alguns são inclusive tão maldosos que dizem, não vai pular. E é nesse momento que a pessoa pode pular. Porque daí elas dizem assim, não vai, tá me chamando de covarde, eu vou pular, né? Então é importante todas essas ferramentas de consciência, fazer uma análise de tudo, né? Isso. O Josi, eu percebo também, porque o suicídio, o tema em si, é sempre um tabu, né? As pessoas tinham essa ideia de não vamos tocar no assunto porque vamos estar incentivando outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né, a cometer o ato. Mas eu também percebo que hoje em dia isso está mudando aos poucos, porque nós, por exemplo, somos convidados para empresas, para palestras com seus funcionários, para as escolas mesmo, né, para a questão do bullying, a questão de outras situações que ocorrem dentro do ambiente escolar, causam sofrimento. Então, nós estamos percebendo que as portas, de certa forma, estão se abrindo, que as pessoas estão falando mais sobre esse tema, né? Até porque está aumentando bastante, né, os casos de depressão, os casos de suicídio, sempre teve, né? Mas agora está mais visível, está mais, né, sendo divulgado para que as pessoas possam buscar ajuda, né? Saibam que tem um canal, um acesso, uma forma de buscar essa ajuda. Pois é, então tipo o meu caso ali, eu sei de vários casos, mas não consigo ali, não tem como você... tá noticiando sobre isso, claro, você tem que concordar que isso não pode, até a palavra suicídio, eu nem vou falar, porque eu nem posso escrever aqui, porque a plataforma ali pode até derrubar, então é uma situação delicada, mas tem que se falar sobre o assunto, sensível, né? Mas tem que se falar, porque a gente precisa achar soluções, né? E como bem colocou o Marcelo, né, existe um preconceito muito grande. Inclusive, né, se nós formos olhar a história, né, as pessoas que se suicidavam muitos anos atrás, né, elas não eram permitidas nem serem enterradas no cemitério. Então a história porque tinha-se como alguém do mal, alguém que e, na verdade e não se falava em depressão, né?
Hoje já, como eu comentei, os médicos reconhecem, né, como uma doença, mas antigamente não. Então é importante saber, é importante ler, é importante aprender para saber lidar com a situação. Tá? Assim existia a lepra também, né? E todo mundo tinha medo da lepra, né? Hoje tem medo do suicida. A pessoa suicida, ela está fazendo mal para ela mesma. É ela que está sofrendo, né? É ela que está, infelizmente, passando um drama que pode ocasionar. E o suicídio, ele não afeta só ela, ele afeta toda a sociedade. Falamos nesse assunto, todos nós ficamos aqui tristes, né? Apesar de estarmos entre amigos, porque ninguém quer que tire a vida. Né? E como é seu nome, por favor? Assis, que vivencia, né? Que chega no momento ali, sofre dobrado, né? Porque ninguém quer ver alguém tirando a própria vida. Né? Nós nascemos para dar certo, né? Sim, todos nasceram. Todos nós somos filhos de Deus, né? Sim, eu acho importante o trabalho de vocês, que não tem assim uma implicação direta com a religião. Exato. Sabe? É bem espontâneo, eu acho bem bacana. Nós não pertencemos a nenhuma religião, né? Temos a nossa, cada um tem a sua, né? Cada voluntário tem, mas nós abrimos o espaço para voluntários de toda e qualquer religião, por conta justamente disso, porque o suicida, ele não é só de uma classe social ou religiosa. Né? Também somos apolíticos, né? Por conta, né? As pessoas às vezes não entendem, né? É por conta disso. A pessoa, se nós formos defender um partido, aí os outros que se suicidam não gostam daquele partido, então não. Sem política e sem religião, pensando única e exclusivamente na vida. Eu vejo assim, um dado importante também nesse trabalho de vocês aí, que deve ter assim uma questão muito forte com relação à internet, hoje em dia. Porque a gente observa assim, nos Estados Unidos teve uma lei aprovada pelo Congresso lá, que criança só após 12 anos, que pode ter celular. E aqui no Brasil também eu estou vendo as escolas promover. Eu tenho netinha de 3 anos, rapaz, que, viu, Marcelo? E Josi, está lá com o celular dela. E a mãe, muitas vezes, né? Pega esse negócio aí, não enche o saco, não sei o quê, tá? Então, é uma linguagem assim, muito espontânea também, e que a criança assimila aquilo com a maior naturalidade, né? Você deve ter um problema sério com isso aí, né? É verdade. É uma tecnologia que está à disposição de todos nós, e as crianças não ficam alheias a isso, né? Porque elas parecem que já vêm pronta para essa ferramenta, né? E o público jovem, ele gosta muito de interagir, de buscar ajuda por ali, né? Pelos canais de WhatsApp. É importante, mas saber usar, né? Sim, saber usar justamente com equilíbrio, né? Com equilíbrio, né? Tudo é a dose, né? Tudo tem uma dose. Né? Pode ser um remédio e pode ser também um veneno. Eu falava esse tempo aí, voltando um pouquinho para o futebol também, Marcelo e Josi. Tem uma menina que tem uma empresa aí de comunicação social. Ela me convidou para vir falar um pouquinho da minha história, né? Comecei lá no Santos, blá, blá, blá. Aí eu falei com um rapaz que, ao meu modo de ver assim, já era um senhor de futebol, né? O cara com 42 anos, cara. Aí eu falei, cara, eu parei com 28, você com 42 está jogando ainda? Não, mas eu vou parar, agora eu vou parar esse ano e tal. Então, eu acho que essa dosagem na vida da gente tem que ter um simancó também, né? Tem que ter um simancó. Porque senão o cara fica ali atrapalhando, eu me refiro à parte futebolística aí, o raciocínio já não é o mesmo, fisicamente também não. E assim é a vida também, né? Assim é a vida também. Eu estou vendo você assim,
Eu vejo a tua mãe, cara. A Maíde, eu Fico vejo a feliz, Maíde. porque minha mãe é muito bonita. Nossa Senhora. Era muito bacana, Jô. Um abração para ela. Tudo depende. Eu gosto muito dessa palavra, né? Essa palavra depende. Eu acho ela muito importante, porque depende. Né? Depende da pessoa, depende da circunstância, depende do momento, né? Algumas pessoas, né? Por exemplo, temos um voluntário com 82 anos que ele é super importante para nós ainda. Por conta do quê? Ele está lá cuidando, assessorando a parte burocrática, a parte de documentação, porque hoje já não tem a mobilidade, né, de 20 anos atrás, quando criou o projeto. Porém, está sendo... E outros, de repente, entram... É triste o que eu vou falar, mas ali tem 20, 25 anos, aí fica lá no plantão, não teve atendimento aquela semana, não quero mais. Aí eu sempre comento assim, é igual o bombeiro, né? O cara se forma bombeiro e vai pra lá pensando, nossa, tomara que pegue fogo numa casa só pra mim poder usar todo o equipamento. Então, eu fico triste quando desistem, né, de ser voluntário. O mundo sofrendo, né? Se eu atravessar a rua agora aqui, eu já posso encontrar uma pessoa que precisa de atendimento, né? Para a direita, para a esquerda, a mesma coisa, claro. E dizer, não, lá é muito parado. Eu já fico feliz quando eu chego no posto, né? E não tem atendimento, é sinal que pode não ter acontecido um caso de suicídio naquele dia. Só para concluir meu raciocínio, Índio, então, a todo momento, às vezes a gente nem percebe, no nosso convívio tem pessoas ali com pensamentos adversos, enfim, a gente não imagina o que está passando na mente, no coração daquela pessoa. Só para concluir, na prática, assim, onde que a pessoa, aqui em Porto União da Vitória, procurar ajuda, ou alguém que sabe de alguém que precisa de ajuda, mas não necessariamente o médico, quais os telefones, enfim, onde que busca ajuda, como que pode auxiliar nisso? Assim, Assis, então, nós estamos na rodoviária de Porto União, nós temos um posto lá, né? Nosso posto físico é lá. Caso a pessoa precise de atendimento presencial, ela tem que procurar um daqueles horários que estão anexados na porta, sabe? Aí eu volto a falar, precisamos de mais voluntários. Sim, com porque certeza. Gostaríamos de estar 24 horas atendendo presencial, mas não tem como, né? Porque todos nós temos a nossa vida... a vida, né? A nossa vida para atender também. Mas temos um telefone que é 24 horas, que foi criado na pandemia, né? Porque daí não tínhamos mais como ir ao posto. Aí tivemos a ideia, né? A sacada de ter um telefone 24 horas para atender, né? E agora eu lembrei, só para que eu lembrei de uma situação que durante as madrugadas, geralmente ocorrências dos bombeiros, situação lá, surto psicótico, né? Então a gente não sabe qual que é o desfecho da situação. Os bombeiros atenderam, logicamente, naturalmente que levam para a UPA, para o hospital, enfim, mas a gente não sabe, cada caso é um caso, né? A gente cada não caso sabe. É um caso. Eu também já vou comentar sobre esse detalhe dos bombeiros aí, né? Então nós temos 2 telefones, o Marcelo vai passar. Um telefone é o que a gente atende lá no posto, né? Quem está lá fica à disposição às 2 horas, né? O plantão é 2 horas por voluntário para atender nesse número, e tem o 24 horas, tá? Que é o que a gente, assim, é o nosso carro-chefe, né? Porque é o que a gente tenta fazer o melhor possível, né? Só um minutinho, Marcelo, já passo para você passar os números ali. E os bombeiros, eles fazem a parte muito importante, né? Eles são nossos anjos da guarda, na verdade, né? Também tem o treino ali, são capacitados também. E tem pessoas dentro do corpo de bombeiro que estão preocupados hoje com o suicídio, né? Então, você que vai fazer o curso, que eu já sei que vai fazer, já estou olhando para você como um voluntário, com certeza, né? Tá? Vai entender, né, que existe, hoje os bombeiros são treinados, né, para atender casos de suicídio um pouquinho diferente, porque assim como nós também temos que melhorar esse atendimento, né? Amanhã pode ser diferente ainda, né? Eu não posso ir lá e correndo agarrar a pessoa e dizer assim, não se mate, porque eu não curei a dor dela. Então, essa hora que eu soltar, ela pode se matar.
Eu preciso descobrir o que é que está acontecendo, o que está fazendo, qual é o sentimento que está assolando aquela pessoa, que está enraigado ali, que não está deixando ela voltar. Sim, porque você salvou a pessoa naquele momento, mas e horas depois, outro dia, como é que ficou? Né? Exato. Como é que vai ficar? Exato. É bem isso mesmo. Tem que ter tipo aquele tratamento a longo prazo ali, né? A longo prazo, inclusive às vezes até, como eu falei, psiquiátrico, né? De tomar um medicamento para ela não surtar de novo. Pois é. Marcelo, você gostaria de passar lá? Eu vou passar aqui, Josi, lembrando, sabe, sempre que os nossos atendimentos eles são totalmente gratuitos e de forma sigilosa, né? A pessoa que vai lá conversar, sim. Só a conversa do voluntário que está atendendo ela com ela, e tudo que ela falar, tudo que ela compartilhar ou dividir ali, vai permanecer ali somente com aquele voluntário, né? Sim, porque tem pessoas às vezes, mas eu precisava de uma ajuda, mas se eu contar, mas você está bem, você está dando risada, você não está machucado, o que você está... Não precisa de ajuda, né? Tem gente que pode falar isso. Pode pensar dessa forma. E na verdade, ela precisa de uma ajuda. Com certeza. E nós temos, como a Josi comentou, 2 telefones, né? Um do posto ali, que é um telefone que fica no posto ali, né? As pessoas também podem buscar atendimento pelo WhatsApp no posto, que é o 429-8815-6081. E nós temos esse outro telefone, que é o 24 horas, que também é o atendimento pelo WhatsApp também, que é o 429-8890-0279. É um telefone, inclusive, que já está, por ele estar sendo divulgado nas nossas redes sociais do União Provida, nós já estamos atendendo praticamente ligações do Brasil inteiro, né? O número está sendo divulgado, então não está só, o projeto não está mais atendendo só ao entorno da cidade, a região, as 2 cidades, mas o Brasil como um todo. Já veio ligação de Belém do Pará, por exemplo, Rio Grande do Sul, então é um número que está sendo conhecido, né? E já está ajudando nesse trabalho. Perfeito. Eu gostaria de comentar sobre algo que você falou agora, Cícero, que é o uso de máscaras, né? Então, quando eu fui fazer o curso, até falaram, as pessoas usam máscara. Na hora eu pensei, nossa, como assim, né? Mas existe máscara para tudo, gente, né? Máscara para ser o pai, para ser a mãe, para ser o namorado, para ser o amigo, né? E existe a máscara também que você usa de que tá tudo bem. Tá tudo bem, eu resolvo, né? Eu dou conta. Você bota aquela máscara de felicidade, mas por dentro tá aquela dor, tá corroendo, não consegue se livrar. Então, julgar pelo uso de máscaras, né, é um dos erros, né? Porque aí a pessoa pensa, não, tá tudo bem, ela tá rindo, olha, ela tem uma casa boa, ela tem um carro, tem um emprego, né? Não tá na guerra, porém... mas por dentro... Sim, né? E o suicídio, ele é gradativo a tentativa, né? A gente sempre comenta, né, Marcelo, que é igual um copo com água, né? Caiu uma gota lá na infância, puxa, ela foi abusada na infância. Aí ela guarda aquele sentimento, né? Depois chega na adolescência, acontece novamente uma violência e aquilo vem à tona e é onde pode acontecer, né? Ou então passou necessidades, apanhou, o pai perdeu o emprego e tudo vai somando, né? Uma somatização. Nessa somatização é onde pode a pessoa tirar a vida. E não cabe a nós julgar, porque ninguém sabe a história de ninguém, né? Ninguém sabe qual máscara que você colocou hoje para vir trabalhar, para ir para a escola, para encontrar aquele grupo, né? Temos uns vídeos muito bons aí nos nossos estudos que nos remetem a pensar, né, que nós temos que fazer a nossa parte. Sim. E não se preocupar com o julgamento. Viu, Josi? Isso aí ocorre mais assim, no homem ou na mulher? E qual a idade, assim, que essa pessoa... Não existe. Não existe. Infelizmente, hoje nós temos crianças falando em suicídio. Idosos também, né? Idosos, né? Depende, voltamos naquela palavra, né? Depende, né? Depende, porque o que as pessoas gostam de fazer é se comunicar. E quando ela não tem mais, vou pegar o exemplo do idoso, então, não tem mais com quem conversar.
ninguém mais dá atenção para ela, é só um corre-corre, né? A pessoa vem e diz, já sei até o que vai falar. E aí você já corta, Então, qual é a alegria dessa pessoa? Ou então pega um adolescente, já sei, né? Adolescente é tudo aborrecente. Eu acho essa palavra horrível, gente. Porque aborrecente. Eu tive, né, tenho 3 filhos e foi assim, a adolescência foi a parte mais bonita, porque eu parava e conversava, brincava, sentava, dava atenção para eles, né? Não foi perfeito, mas é preciso conversar. As pessoas estão carentes de conversar, em todas as idades. Olha que bacana essa conversa aqui, né? Muito bacana. Obrigada a vocês por abrirem esse espaço para nós, né? Porque nós voluntários precisamos conversar, explicar o que é que nós queremos fazer, né? Somos um tratamento gratuito, como o Marcelo bem colocou, e que em algumas esferas não nos reconhecem. Setembro, somos chamados para todos os lugares, porque é o mês de prevenção ao suicídio, daí todos lembram. Até mas o nós... Cristo lá em cima. Né? Exatamente. Porém, é minuto a minuto. É minuto a minuto. Quando nós pegamos, por exemplo, 24 horas, que ficamos com ele na nossa casa, nós deixamos outras coisas de lado, porque nós sabemos que a qualquer minuto pode acontecer de alguém estar precisando de uma ajuda. Como eu disse, não salvamos, né? Não temos esse poder de ser um super-homem ou uma super-mulher, mas nós tentamos fazer a nossa parte. E eu peço assim à população, peço a quem está ouvindo, né? Venha ser voluntário junto com a gente. Eu tenho certeza que é um divisor de águas que vai auxiliar muito a si próprio. E isso já é uma bênção. Grupo União Pro Vida. Uhum. Tem uma comunicação ali e apoio também da prefeitura, órgãos ali, Corpo de Bombeiros também, tem uma comunicação assim de... Tem, nós temos um espaço então físico que é cedido pela Prefeitura de Porto União, tá? Na rodoviária, né? Na rodoviária ali de Porto União, né? E o apoio que a gente tem, acho que é esse, né? Da rodoviária de Porto União, né? O espaço, né? O espaço. O que a gente pede também é para nós nos mantermos funcionando, tudo tem um custo, né? Então nós temos o custo das recargas do celular. E às vezes precisamos fazer um banner, um panfleto. Para isso, nós fazemos uma feira de livros usados. Então, já que você fez essa pergunta, eu vou pedir assim, quem tem um livro e quer doar um livro, já leu aquele livro, não sabe onde colocar ele, ou um gibi em bom estado, é óbvio, né? Não precisa ser novo, mas não pode estar rasgado nem rabiscado. Pode doar pra gente, que a gente vende e com esse dinheiro a gente continua existindo na cidade. Porque existia uma época, né, antes dessa feira, que os próprios voluntários mantinham o projeto funcionando. Só que ser voluntário e pagar é difícil, né? Não é muito legal. Então, hoje a gente paga a nossa própria camiseta, né? Nossa parte é nossa, mas assim, para ter um saldo, para fazer uma propaganda e para manter as recargas dos telefones, a gente precisa de livros. Hoje nós estamos lá o Armazém do Porto, cedeu um espaço para nós fazermos a feira. Eu acredito que a gente vai ficar lá mais uns 15 dias. Então, quem tiver um tempinho também, de segunda a sábado, de segunda a sexta no período da tarde e no sábado de manhã. O Armazém do Porto, Armazém Arte do Porto, é próximo ao Bradesco, naqueles barracões da rede ali. Tem uma loja de artesanato e eles cederam um espaço para nós. Estação ali, né? Isso, para nós. Daí pode doar lá os livros também que a gente coloca lá. Puxa, já falou quase 1 hora, né? Assunto interessante e bom que Puxa vida. Com certeza ia passar o horário ali, mas fazer o quê, né? Assim, me satisfez bastante assim com o Marcelo aqui da Bahia, rapaz, baiano que está aí,
terra O boa. baiano perdido nesse frio aqui, né? Tá Mas feliz de estar aqui, feliz de estar aqui. A Gosto muito da Josi cidade, também, aqui. pô, filha da Laíde, puxa vida, trabalhei outros anos na prefeitura. Sou um idoso também, com 80 anos. O bom é que não parece, né? O, Parece. o Assis também aí, o nosso companheiro que trabalha aí fazendo o som. E a gente agradece aí. E o espaço vai estar sempre aberto, viu, Josi Muito e Marcelo? Agora, se quiserem falar no nosso programa, no programa do Assis também. Só vou reforçar então. Precisamos de voluntários. Se inscrevam naqueles números lá que o Marcelo passou, né? Porque quantas pessoas podem e devem fazer o curso para o bem da nossa sociedade. Então, peço, por favor, assim, vem fazer a inscrição. Se não gostarem do curso, tudo bem, mas eu acho impossível, porque o curso é muito valioso, é um curso todo elaborado com muito critério, é gratuito, né? E uma parte é feita pelas redes sociais, né, pela internet, e outra parte é presencial. Por que o presencial? Porque se eu vou salvar uma vida, eu preciso estar preparado. Então, eu agradeço ao Cláudio, eu agradeço ao Assis, eu agradeço ao meu amigo Marcelo. Bacana. E é isso. Fiquem à vontade. Cláudio e Assis, meus agradecimentos também por abrir esse espaço aqui para a gente poder falar. Esse tema não se esgota aqui, né? Tem muito mais coisas para a gente falar. Sempre, é uma pena que o horário termina. Mas eu acho que já é de importância, já valeu a pena, né? As pessoas tomarem conhecimento, saberem que existe o projeto União Provida, né? Porque muitas pessoas ainda não sabem, né, que tem essa possibilidade Com de certeza. ajuda, de um espaço para elas conversarem, desabafarem. Então, que possa surgir outros convites que a gente possa vir para falar desse tema tão importante para todos nós. Beleza. A Josi falou um assunto ali que me chamou também a atenção e me fez assim, eu resgatar assim um período que eu estava na prefeitura e eu frequentava muito a reunião de AA. Tá? Embora eu não tenha problema com álcool, até nunca bebi, né? Tomar uma cervejinha quando acabava o jogo, assim, que era bom para recuperar o peso e tal. E eu arrumava literatura para os grupos de AA. Perfeito. Arrumava literatura. Então você vê como a gente nesse bate-papo, assim, a gente viaja assim ao longo do tempo, né? E resgata essas que chamavam a gente de custódia. Custódia. Pessoa que não tem problema com álcool e ajuda o pessoal alcoolista, né? É chamada de custódia. Então eu ajudava o pessoal lá em São Cristóvão, a gente participava lá com... Os Alcoólicos Anônimos também é uma entidade importante. Voltada para pessoas com problemas no álcool, né? Com álcool. E a literatura, ela é antidepressiva, sim, inclusive. Sim. Né? E voltamos aí para o nosso abençoado celular. Depois dele, as pessoas não querem mais ler. É verdade. Então, comprar um livro ajuda o projeto, né? E ajuda a si próprio. E temos livros bem bacanas lá. Vou ficar aguardando vocês na próxima semana. É isso aí, a gente agradece, Josi, o Marcelo, né, pela presença de vocês aí. E esperamos aí, em breve também, bater mais um papo. Combinado. Beleza. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente. O Assis também, nosso companheirão aí, que está sempre à disposição. Os ouvintes pela rádio, aqui pela página, só para fazer um destaque, são 25 mil pessoas na página aqui, então isso vai divulgar bastante o trabalho de vocês e com certeza eu vou estar mais inteirado agora e faço questão de divulgar para sempre achar um problema, uma solução para aquela notícia que a gente não quer dar, sabe? Sim, querido. Tá bom? Sim. É isso aí, eu me despeço aí desejando a todas e todos um bom